rei dos dividendos, um dos maiores investidores pessoa física do Brasil e conhecido por ser o Buffett brasileiro. Então, Luiz, né, e Barsi, em breve, precisam fazer uma coisa que acho que vocês nunca fizeram antes. É verdade. E acho que é uma coisa que todo mundo quer há muitos anos, décadas, né? Que vocês vão finalmente lançar um MBA. É verdade. Vocês vão lançar um MBA agora, né, sobre o método Barsi, Velo Invest, né? Por que vocês decidiram fazer isso finalmente agora, Lu? Bom, primeiro porque a gente acredita que as pessoas de sucesso são aquelas que ensinam aquilo que praticam também. E a gente tem falado há algum tempo que o momento que a gente está vivendo agora é de uma bolsa extremamente descontada. Então, não há melhor momento para você finalmente aprender e mergulhar de cabeça, né? Começar com o pé direito aí na Bolsa de Valores, né? A gente já vinha observando há muito tempo que o Value Investing, na verdade, ele era tratado dentro da parte tradicional da educação, tanto na graduação quanto nos MBAs, como uma mera matéria acessória ali, em que você aprendia teoria das carteiras, portfólio, piriri-pororó, e ali talvez meia hora de aula dedicada aos dividendos. Que é o que efetivamente a gente acredita, né? Enfim, você usar os dividendos e usar as métricas dos dividendos, porque, afinal de contas, a empresa que paga dividendo é que gera fluxo de caixa. E é aí que está o segredo, né? Entendi. Não é só o dividendo, é você encontrar as empresas também que pagam dividendos e estão descontadas e vão te dar esse retorno ao longo do tempo. Então, é o que a gente acredita, é como ele foi o vencedor. Ele foi professor lá atrás, então eu acho que é um belo reencontro aí de legados. Ô, Barsi, deixa eu perguntar uma coisa. Você investe há quantos anos já? Bom, eu estou no mercado há 55 anos. 55 Mas anos. falar que eu invisto desde 1970, 71, foi quando eu vislumbrei que, através de um estudo profundo que eu fiz, na época nós tivemos um acontecimento bastante expressivo, né? Os fundos de previdência privada começaram a ter problemas sérios e foram progressivamente quebrando. Então, eu cheguei numa conclusão que os grandes fundos da época, né, de previdência privada, que eram o Pereira Barreto, que era o Providência, era o Montepio da Família Militar, o GBOX, né? Eu cheguei na conclusão que talvez a gente devesse olhar para a formação de uma carteira de renda mensal, examinando um outro tipo de acervo, um outro tipo de patrimônio que você pudesse garantir uma renda mensal, já que os fundos de previdência privada, na sua essência, eles propõem o quê? Propõem garantir uma renda mensal após um determinado período, não é isso? Eu fiz, então, uma análise e fui progressivamente ajustando essa análise e, na época, eu concluí uma coisa interessante. A Previdência, ela era e é uma provedora de recursos, né? Ela não ampara você com aquilo que você ganha quando trabalha, né? Ela te dá uma aposentadoria que é um pedaço do seu salário. E eu analisei também o seguinte: o cidadão que parava de trabalhar na iniciativa pública, né, no setor público, ele não participava do mesmo processo. Ele parava de trabalhar e continuava recebendo um salário igual. Então, eu acabei concluindo que a Previdência, além de ostentar a condição de provedora, ela ostentava, e ostenta ainda, né, a condição de empregadora. Então, eu me animei mais ainda a tentar buscar um caminho que não fosse esse da Previdência. Analisei inúmeros projetos, né, isso, da época, e cheguei na conclusão que o mercado de valores reunia condições de poder me proporcionar uma carteira que me desse uma renda mensal capaz de eu viver dignamente. E foi o que eu fiz. Fiz algumas análises sobre alguns papéis e o primeiro papel, o papel que mais evidenciava na época, era a Anderson Clayton, que era uma empresa do setor de alimentos. Anderson Clayton. Anderson Clayton. Pagava um dividendo extraordinário, não é isso? Custava centavos, custava 50 centavos. E dava um dividendo superior a R$1. Então... Caraca, que isso? Mas tinha muitos papéis assim.
Está entendendo? Porque naquela ocasião, as empresas, elas não eram empresas sem valor nominal. Elas possuíam um valor nominal 1. Está entendendo? Então, ela pagava um dividendo de, vamos supor, de 10% sobre 1, representava 20% sobre meio. Está correto? Eu fiz o trabalho, esse trabalho se chamava Ação e Alimento, duas bases de desenvolvimento. Mas, infelizmente, eu tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente da empresa, eu fiz o trabalho, mostrei para ele, e ele me disse o seguinte: olha, Bárcio, o seu trabalho é magnífico, é inédito. Entretanto, ele não vai durar 30 anos. Eu falei, poxa, não, por quê? É uma empresa sadia, uma empresa forte, uma empresa boa, está no setor vibrante, né, que é o setor de alimentos. Ela fazia o amendoim Claybon, fazia o óleo Claybon também. Ele falou, sabe o que acontece? Acontece que a Anderson Clayton, você sabe quem são os controladores, os principais acionistas? Eu falei, não. São duas velhinhas que têm mais de 90 anos. Então, eu não sei quanto tempo elas vão resistir o assédio para que a Anderson Clayton seja disponibilizada, seja vendida. E realmente, durou aí uns 10, 12 anos, a Anderson Clayton foi vendida. Quem comprou foi a indústria GC Lever. Não era GC Lever, era Lever só. Unilever, tá certo? Aí eu fui para o próximo papel, né, que reunia a condição de fazer esse trabalho. Esse próximo papel era de uma empresa chamada Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. Inclusive, analisei o estatuto dela, ela pagava um dividendo mínimo prioritário obrigatório de 10%. Então, 10% sobre 1 também representava os 20% sobre meio, não é isso? Você comprava, com R$1, você comprava 2 ações. E se você tinha garantia de receber 10% sobre 1, então acabava sendo 20%. E dava uma bonificação. Você diz assim, porque 10% daria 10 centavos, que era a mesma coisa que 20%, 50 centavos, que daria 10 centavos. Exatamente. E ela, inclusive, tinha no seu estatuto, né, ela também possuía o valor nominal 1, e naquela época existia a correção monetária do ativo imobilizado. Né? Isso gerava sempre um valor que acrescia o patrimônio, acrescia os bens da empresa, e essa empresa, ao distribuir esse patrimônio, ela o faria o quê? Emitindo novas ações. E eu fiz o trabalho, né? A ciência, a essência do trabalho era o seguinte: se você, para se aposentar, você levava 30 anos, eu fiz o seguinte: bom, então eu vou fazer um trabalho imaginando que eu vou comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos. Era um trabalho assim, né? Não era maluco, mas era pertinente, tá? Porque ele tinha o quê? Ele tinha o direcionamento da Previdência. Todos acharam o trabalho magnífico, enfim, até que esse trabalho foi levado ao Dr. Moacir Teixeira, na época ele era diretor financeiro da CESP. O presidente da CESP era o professor Lucas Nogueira Garcês, que havia sido governador do estado. Eles leram o trabalho e, de imediato, me convocaram, eu fui lá e chegaram para mim e falaram: Bárcio, nós vamos comprar esse trabalho. Eu falei, mas sabe, doutor, eu não fiz o trabalho para vender, eu fiz o trabalho para mostrar que existe a possibilidade, né, de, através de um processo de compra permanente, não é, sistemático, você elaborando metas, enfim, e o camarada tem condições de reunir um portfólio capaz de gerar uma renda mensal. Ele, não, eu insisti, eu vou comprar. Eu falei, me diga uma coisa. O senhor pretende comprar isso aqui para quê? Ele falou, porque eu vou editar. Eu peguei o trabalho e falei, tá, não precisa me pagar nada. Tá entendendo? Pô, o camarada ficou assim, puxa vida, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o trabalho, eu vou editar o trabalho, eu vou botar o seu nome. E foi o que ele fez. E foi um trabalho que teve uma repercussão boa na época, né? Só que todo o trabalho que você faz no mercado de valores, ele perde consistência, não é isso? Porque as pessoas
não tem aquela disciplina, aquele momento de esperar, que é a reflexão do seu esperar, quer dizer, que é a paciência, né? E eu achei que o trabalho tinha condições de prosperar. Então, eu comecei a fazer, comprando ações da CESP, tá certo? Aquele trabalho, como Foram seus primeiros investimentos ali, então, em Não, ações? no mercado a gente já comprava alguma coisa, vendia, mas a conscientização de que você tinha que seguir um traçado pré-definido foi a partir de 1970, 71, quando eu realizei o trabalho. O trabalho, ele gerou em mim a expectativa de que realmente aquele era a trajetória, aquele era o caminho, entendeu? Então, a minha percepção e a minha convicção era tão forte que eu acabei criando um trabalho chamado, já que ele era baseado em ações, né? Hipoteticamente gerando a fantasia de que ações garantem o futuro, não é isso? Então, eu digo o seguinte, se eu tivesse que reeditar um trabalho como esse, com a experiência que eu tenho e com a dimensão que isso aconteceu, eu acrescentaria um O na Ações Garante Futuro. Então, ficaria Ações Garante um Ótimo Futuro. Entendi, daí que veio, né? O AGF. Legal. Marcelo, só antes de entrar em algumas perguntas que eu separei aqui para você, você acha que nesse processo de mais de 50 anos investindo, né, todos os trabalhos que já fez, já estudou, casos, escolhas de boas ações, ações não tão boas assim, contextos diferentes de mercado, você acha que dá para ensinar isso daí que você passou? Você acha que o processo de fazer um value investing, por exemplo, você acha que dá para ser ensinado isso daqui? Ou você acha que não? Isso daqui só pode ser aprendido através da vivência? Não, dá para você ensinar. E eu tenho, assim, inúmeros amigos, né, que acabaram se tornando clientes, que também processam a mesma filosofia que eu. E hoje estão também alimentados por uma carteira de renda mensal muito boa. Né? Legal. Muito boa. É uma pena que, progressivamente, nós fomos tendo assim, a capacidade de revelar mais isso. Porque antes era só pelo telefone, não é isso? A pessoa acabava sendo convencida pela gente, via que havia um processo, não é isso? Legal. Havia uma trajetória, enfim. Só que Você escrevia no jornal também, os né? meios de comunicação agora são mais agressivos, né? São mais pertinentes, são mais consistentes. Então, a sensação que eu tenho é que talvez a gente possa ter a felicidade de transformar essa nossa participação assim pequena numa participação mais ampla, tá certo? É isso aí, muito obrigado pelo episódio de hoje, um grande abraço, até o próximo e tchau!